Muito bom dia. Hoje temos Pedro Pestana como convidado no Encontro com Artes. Já vão perceber que o Pedro tem dois tipos de artes que se fundem numa só. O Pedro é terapeuta da fala, mas também é músico e concilia a terapia da fala e com a música, e há aqui uma mescla muito bem feita, que já vamos perceber que mescla é esta, que é nada mais nada menos que um projeto interessantíssimo lançado pelo Pedro. Olá, bom dia, Pedro. Muito obrigada por teres aceito o convite para estar aqui comigo. Muito bem. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar a falar contigo e a poder partilhar estas minhas experiências. As experiências que são uma mais-valia em várias áreas e também para professores. O projeto que tu nos vais mostrar daqui a bocadinho, que vais falar um bocadinho dele daqui a pouco, é interessantíssimo para a parte educativa e teremos a oportunidade de falar um bocadinho dele e de onde é que ele poderá passar. Ora, nós Sim, Pedro é um jovem que vive em Esposende e que provavelmente toda a infância do Pedro tem sido passada em Esposende é ou, verdade. ou no Porto. Nasceste no Porto, depois estás em Esposende, há aqui uma transição de cidade, ou apenas nasceste de um lado e estás sempre no outro. Eu estou sempre. O meu coração está definitivamente em Esposenda. É a terra que eu nunca trocaria por motivo nenhum. A não ser que acontecesse uma coisa muito grave, é mesmo a terra de coração e sou de cá. Nasci no Porto, vivi durante alguns anos, poucos, no Porto, logo no início da minha vida, mas depois vim para Esposende e depois só voltei ao Porto para estudar. Portanto, mas continuo e faço questão de, mesmo a minha prática profissional, prescindo de muita coisa e prescindo de muitas oportunidades fora da cidade para me manter a viver e a trabalhar aqui. Faço mesmo questão, E o é mesmo vontade minha. que é essa questão? Estamos próximos da praia e isso traz algum tipo de inspiração? Sem dúvida, olha, primeiro porque tenho uma paixão gigante, uma paixão assolapada que é a minha casa. Mesmo sou super privilegiado e vivo em frente ao mar e ao rio, então tirarem-me aquilo. E depois não é só isso, acho que é mesmo sobretudo o estilo de vida que nós conseguimos ter em Esposende. Eu consigo trabalhar, tanto num sítio como no outro, nos dois sítios onde eu trabalho diariamente, eu consigo ir trabalhar a pé, desde que não esteja a chover. Isso, não é? Consigo pegar no carro e não ter. Desculpa, diz. Grande qualidade de vida. É fantástico. Tu consegues pegar no carro, fazer qualquer coisa e não encontras trânsito, não tens um semáforo, encontras estacionamento, tens tudo aqui à volta e as pessoas são fantásticas. Imagino que não dê para todas as personalidades, ou que não seja compatível com toda a gente, mas eu dou-me lindamente e é mesmo disto que eu gosto. As pessoas aqui de Esposende são fantásticas, é mesmo, é a minha vida. Estás a fazer um bom retrato de Esposende, para quem não conhece Esposende, até Esposende, que consegues convencer-nos a ir. Então nós temos aqui uma infância muito próxima do mar, muito próxima do rio, como tu estavas a dizer, ou moras em frente, tens esta infância aí, e depois todo o teu percurso é feito dentro de Esposende, fazes o primeiro ciclo, o terceiro ciclo, o teu secundário, até que vais para a faculdade, logo ali ao lado, ao Porto, estás aqui ao lado, estás aqui Exatamente. dúzia de minutos, por isso não tens necessidade de sair dessa cidade, porque estás próximo durante tempos, não é? Pois é, eu só saí no primeiro ano da licenciatura. Durante esse primeiro ano eu vivi no Porto, em casa do meu tio, ou dos meus tios. Mas depois, olha, para te contar o ridículo, houve dias em que realmente de muito trânsito, eu para ir da faculdade até a casa dos meus tios tinha de apanhar 2 metros em um autocarro. Em hora de ponta, eu chegava a perder mais tempo no transporte público do que ir e vir para Esposende, não é? Portanto, era exatamente. Então, Pedro, tu acabas por ingressar numa licenciatura em terapia da fala. Sim. É a pergunta da praxe, não é? O que é que leva um jovem a seguir um ramo destes? O que é que desafiou naquela altura para seguir desta área? Eu tinha que ter um emprego próximo das pessoas. Eu achei, eu acho isso. Portanto, não houve uma decisão, não houve um dia em que eu acordasse e que dissesse eu quero ser terapeuta da fala. Foi uma decisão muito tardia, foi uma decisão já da altura de exames nacionais, sem nenhum aconselhamento vocacional formal, portanto foi através de uma grande amiga e acabou por ser também mentora, que é João Quinta, que é professora de Educação Especial, e
que realmente me aconselhou, me falou na terapia da fala, eu comecei a explorar um pouco mais e era mesmo aquilo. Eu na altura tinha algumas ideias em cima da mesa, tinha a engenharia agronómica, que depois mais tarde acabou por ser o curso que o meu irmão veio a fazer, tinha som e imagem também, tinha assim tinha uma série de ideias, todas elas muito dispersas e todas elas muito diferentes. Mas uma coisa eu te posso dizer, apesar de não ter um motivo assim concreto para ter seguido esta profissão, eu posso te dizer neste momento que se voltasse a escolher era precisamente isto e precisamente durante estes... Eu comecei a trabalhar acabei em 2011, portanto 9 anos, voltava a trilhar exatamente o mesmo caminho que fiz até hoje. Não mudava um centímetro. Continuava, portanto, foi mesmo... É uma paixão. A profissão que eu tenho é mesmo uma paixão. Adoro, é mesmo. Sou feliz a fazer isto. Estavas-me a dizer que tinhas que fazer algo muito ligado às pessoas. Ter uma licenciatura que estivesse ligada às pessoas. E o porquê das pessoas? Tivemos aqui uma infância muito próxima de pessoas. O que é que te leva a este gosto, a este contacto pessoal? Houve sempre um contacto muito próximo com a diferença, com a pessoa diferente, com a pessoa com perturbação, com a pessoa diferente, incapaz, com algum grau de incapacidade. Portanto, desde o meu nascimento até à entrada na faculdade, houve um contacto muito próximo, quer por questões familiares, por amizade, por os círculos que eu frequentava e que frequento. Houve sempre uma proximidade grande com a pessoa diferente, portanto, talvez isso tenha sido o fator que mais influenciou a minha escolha. Então, tu fazes um percurso dentro da terapia, porque tu encontras dentro da terapia a proximidade que tu falas das pessoas e também a ajuda àquilo que é diferente. Sem dúvida, acabar por ser... vai um bocadinho além do nosso âmbito da prática, não é? Mas gosto muito de ser, involuntariamente, um advogado da pessoa que é menos capaz e, sobretudo, da criança que é menos capaz e que acaba por ter uma menor participação por causa da perturbação da comunicação. Portanto, gosto mesmo de acabar por fazer um bocadinho o papel de defensor e de advogado dessa criança. Sim. Eu penso que, além de advogado, também psicólogo. Não quero, não. Sabes que eu faço muita questão de separar águas e sou muito... Pelo menos eu tento, lá está, às vezes é difícil, é muito difícil tu pôres, é bonito na academia tu pôres tudo em caixinhas, depois na prática clínica, no dia a dia, é muito difícil separarmos águas. De qualquer forma, eu tento sempre na minha prática distinguir ok, isto não é meu trabalho, isto é a altura de referenciar, olha, eu não te vou atender porque eu entendo que isto não é trabalho de terapeuta da fala. E eu faço questão, mas claro que às vezes assim como o terapeuta, assim como o psicólogo acaba por trabalhar competências linguísticas e competências comunicativas ou de interação, às vezes é muito difícil. Sim, claro, no doente afásico, na criança com perturbação da comunicação, acabamos por ter de tocar em alguns pontos mais sensíveis, com sensibilidade. Era aí que eu queria chegar, enquanto eu estava a dizer a figura do psicólogo, era no sentido que tens que ter uma grande proximidade, não é? Estás em gabinete, tens que ter uma grande proximidade com aquela pessoa, não é? Porque estamos a falar de professor, o professor poderia ter que estar a ter ao mesmo tempo 2 ou 3 ou 4 ou 5, não é? No teu caso, é consultoria individual, penso eu, e portanto acabas por ter um acompanhamento muito próximo da pessoa e acabas por saber tudo daquela pessoa. Tocaste num ponto importante, é que é mesmo esta proximidade. É mesmo um contacto individual a grande diferença. Eu acho que o professor tem um papel indispensável. Aliás, tu ouviste-me já dizer isto, eu acho que o professor tem um papel extremamente fundamental. Olhando para mim e olhando também para as crianças com quem trabalho, acho que o professor tem um papel fundamental no desenvolvimento, sobretudo porque se pensarmos, o professor, sobretudo o educador de infância e o professor de primeiro ciclo, é a pessoa que mais horas passa provavelmente com aquela criança no desenvolvimento. De qualquer maneira, a grande diferença para o terapeuta da fala é que é um atendimento de 1 para 1 e ainda para mais nos moldes em que eu tenho isto montado, sobretudo o meu gabinete, não é mesmo? Não tenho mais ninguém, eu não tenho um recepcionista, eu não tenho um funcionário, portanto, a única pessoa que existe cá dentro é o terapeuta da fala que presta o serviço e que está em contacto. Cria uma relação, é uma barreira estúpida e vou-te dar outro exemplo estúpido. Não tenho um intermediário a receber o dinheiro por mim, portanto, o cliente, às vezes até é a própria criança que me vem entregar o dinheiro. Isso cria uma relação tão... É uma muito próxima. E depois, claro, naturalmente vêm as outras coisas, que é a confiança e às vezes, ainda que involuntariamente,
a criança se abrir e trazer problemas que não estão completamente fora do foro da terapia da fala e trazem-nos para cá para dentro e muitas vezes acabam por se abrir pela primeira vez sem querer comigo e sim, ainda que eu não queira, ainda que não seja. No final da faculdade, decidiste enverdar por ter o teu gabinete e fazer essas sessões, estavas a dizer, em que não há mais ninguém além de ti no teu trabalho. Esse percurso correu logo bem? Tu tiveste logo a certeza que, ok, estou no lugar certo, na hora certa? Acerca da decisão, de ter tomado a decisão de abrir um espaço meu em que presto única e exclusivamente a terapia da fala e não tenho outro colega, sim, essa decisão foi 100%, continuo sem me arrepender um único segundo. De qualquer maneira, tem sido um percurso em 9 anos povoado também por montes de incertezas, sobretudo nas decisões clínicas, porque repara, tu não tens um colega com quem partilhes a experiência, o único colega que eu tenho é pegar no telefone e azucrinar a cabeça dos meus colegas, olha, eu tenho esta situação, o que é que tu fazias se fosse eu? Agora, aquela proximidade, tenho o terapeuta, tenho o diretor da clínica, quem vou expor o problema, o dilema, o colega a quem vou expor esse problema me vai ajudar a resolver. Não, estás aqui, tu tens a batata quente toda na mão e acaba por ser a vida da criança. Se calhar eu olho muito para a comunicação como uma capacidade vital, não é? Então se está perturbada a criança vai viver de forma diferente, ou vai viver menos, não é? Não é como se o coração parasse de bater, mas é quase, se a comunicação está perturbada a criança vai viver de uma forma diferente. Mas pronto, isto para te responder à pergunta, foi mesmo uma decisão tomada e olha, e posso dizer outra coisa, ainda confidenciar, eu não gosto nada de trabalhar em equipa, sou super individualista nesse sentido e pronto. Então, mas tu tens um tipo de intervenção, estavas noutro sítio a trabalhar e estamos aqui a falar de pessoas com outra idade, não são crianças, mas são Ora bem. idosos. Agora explica-nos lá essa tua. Ora, eu no meu gabinete eu não atendo unicamente público pediátrico, mas sobretudo, não é? A maioria é público pediátrico e individual. Trabalho também na unidade de cuidados continuados de Esposende e sobretudo aqui a convalescença e média duração, portanto doentes que passam por cá entre um mês a 3 meses. É um público maioritariamente idoso, meia idade para o idoso e depois também, sobretudo, público neurológico, pós-AVCs, outro tipo de doenças neurológicas, mas sempre muito pós-cirúrgicos, em que nós acabamos por ajudar aqui naquela ponte de transição entre o internamento dos agudos até à retoma ao domicílio ou à transferência para outra unidade de cuidados. Existe assim algum caso que Tantos, sabes que eu penso muitas vezes nisso, mas mesmo para as crianças, eu não te consigo dizer, houve um que me marcou, não são muito fortes todos, há alguns, mas claro que me lembro mas estás-me a falar das crianças ou estás a falar dos adultos? Qualquer público. Não te consigo... Há muitas histórias, há tantas histórias assim, não consigo, aquela que mais marcou não te consigo dizer. Continuam-me a marcar e sabes que eu vivo muito a profissão e eu sou aquela pessoa que nunca desliga o botão e tenho esse problema. Eu saio daqui, saio do meu gabinete e levo os problemas para casa e ainda azucrino quem está em casa comigo. E vou para a cama com os problemas, portanto, para tu veres, não consigo estancar e dizer-te aquele é especial. Não? Mas há. E no meio disso, certeza que existem casos que poderiam ser dados como falidos, entre aspas, à nascença, não é? Mas que com a tua intervenção foram casos felizes. Sem dúvida, eu acho que sim. Consigo ver 2 ou 3 assim, em que o meu contributo foi assim. Isso também com certeza que ainda realça mais aquilo que estavas a dizer, que é eu nunca voltaria a fazer outra coisa, se eu voltasse atrás, não. É verdade. Não tenho as dúvidas, sim. E sobretudo acho que o impacto depois vê-se, acaba a terapia da fala e depois há aquela extrapolação e a criança continua. Eu lembro-me, por exemplo, eu gosto muito de manter, aliás, para fazer sobreviver uma prática privada assim, tens de ir criando, eu não estou a dizer que tenho bom nome, mas pelo menos tenho de o tentar criar. Isto para te dizer o quê? Que eu mal tenho um cliente, o meu objetivo é
terminá-lo o mais rápido possível, não é? Definir os objetivos, atender o mais rápido possível e dar-lhe alta. Isto porquê? Porque os pais estão a pagar diretamente, não é? E pronto, e estamos a mexer diretamente com o bolso deles. Lembro-me de alguns, infelizmente tenho alguns casos que são perturbações pervasivas, que são coisas mais prolongadas e que demoram no tempo. Portanto, a necessidade de intervenção, ou a intervenção tem de ser mais prolongada. E lembro-me há pouco tempo que dei alta a um menino, ao Miguel. E o Miguel desatou a chorar quando eu lhe disse que ia ter alta, não é? Mas desatou a chorar durante a sessão inteira. E chorava, e entretanto, no meio dos soluços lá parava, passados 5 minutos voltava a chorar, e aquilo mexeu mesmo comigo. Passados uns dias, ou passado um mês ou dois, para fazer o seguimento, liguei à mãe, aqui a mãe, olha, o Miguel não para de falar em si. Pergunta sempre pergunta pelo Pedro. Isto é fantástico ver este impacto que ainda que nós queiramos manter a distância entre relação terapeuta-paciente, muitas vezes eu isso confesso que tenho dificuldade em gerir os limites entre o terapeuta e o paciente e o amigo-cliente, comprometo muitas vezes isso. Mas se calhar é por isso que as coisas fazem sentido. Quando também são muito estanques, depois acaba por haver a ter ali um vazio, não é? E eu sou acontece exatamente com a parte humana que ultrapassa a dimensão profissional. Que também nos traz dissabores, porque às vezes sabemos o que não queremos, sentimos o que não queremos, então, sim. No entanto, Pedro, eu sei que tu estudaste por natureza, continuaste a estudar e continuaste a seguir o teu percurso académico e existe aqui a dado momento um doutoramento. Tu tens essa necessidade de continuar a crescer em conhecimento para conhecer novas técnicas, para estar mais informado, por sim, não é? Porque às vezes é porque sim, é por mais nada. Ou foi este o objetivo de, no fundo, continuares um percurso académico? Eu acho que é mais o segundo ponto. É assim, a formação contínua, nas minhas áreas de atuação clínica, eu sempre o continuei, sempre o prolonguei. De qualquer maneira, o meu percurso académico é muito diferente do percurso clínico que eu sigo. São duas áreas de atuação totalmente diferentes. Portanto, para dizer o quê? Que percurso clínico eu atendo muito público pediátrico, portanto é muito linguagem, trabalhar muito fala, articulação, aqui em gabinete, comunicação. Em cuidados continuados, igualmente, linguagem, comunicação, a parte da disfagia, e de repente, no percurso académico, olho e tenho duas áreas totalmente diferentes, que são a intervenção assistida com animais, que tive alguma prática clínica, que neste momento é unicamente académica, e depois outra área que não tem nada a ver, que é a terapia vocal e é a produção de voz, a voz patológica, e sobretudo, e é nisso que eu tenho desenvolvido as minhas investigações desde que terminei a licenciatura. Só que, como nada é por acaso, tu tens aqui um outro segredo que ainda não tiveste a oportunidade de falar dele, que tu tens um percurso também na música. Temos alguém que começou no fado e que também é intérprete de guitarra portuguesa. Aqui alguém que vai dar outra transversalidade aqui a uma outra área. Vais às artes buscar um bocadinho outro bocadinho, como é que queria te explicar? Mais um bocadinho de motivação ou consegues conjugar aqui algo que é importante também para a terapia, que é parte da música. E dentro disto, o que eu queria saber era, para chegarmos ao tal projeto que eu queria falar, como é que temos aqui a música? Como é que surgiu a música na tua vida? Muito antes de falarmos do projeto. Olha, foi muito involuntário, foi uma coisa, não fui aquele rapaz que andou na escola, aliás a minha história na escola de música é tenebrosa. Isto, ainda voltando à parte da formação académica e da academia e na investigação, para te dizer o quê? Há uma tradição familiar. O meu bisavô era médico cirurgião no Santo António, era docente na Universidade do Porto. O meu tio, precisamente a mesma coisa, era regente de cadeira. Então há uma tradição muito familiar nisto. Então
quanto mais não seja essa motivação intrínseca, eu quero continuar, eu quero mesmo seguir isto, esta parte académica da investigação. Aí há a tradição familiar. A música não há tradição familiar nenhuma, é zero. Havia o meu avô, que eu conheci pouco, que cantava algumas coisas por brincadeira. O meu bisavô tocou guitarra portuguesa, mas eu nem o conheci, portanto, outro bisavô da parte da mãe. Portanto, surgiu mesmo. Aliás, estava-te a contar, eu fui a uma aula de música em que o professor. Aquilo não correu nada bem, eu sei que o professor foi super desagradável comigo, eu nunca mais lá fui, a não ser à primeira aula. Portanto, começou logo mal. E depois voltou muitos anos mais tarde, quando o meu irmão, por brincadeira, começava a cantar fado nos saraus culturais, começava a cantar fado também. Isto associado à minha vida nos cavalos, não é? Começamos a ouvir cada vez mais fados, aquele fado marial, o fado dos touros, os fados dos cavalos, tudo o que fosse fado ribadejano, e começou assim, começou a minha mente a ser populada por esse tipo de melodias. Em 2000 já não me lembro em que ano, mas o meu irmão começou a cantar, e eu ia sempre aos ensaios. Eu lembro-me que uma vez, eu tinha a mania de o corrigir, e uma das pessoas, a dona Celina Maciel, que cantava com ele, decidiam, então se tu consegues criticar, também consegues cantar. E olha, e foi a partir daí que as coisas começaram. Foi em 2007 que comecei a cantar, foi a coisa mais... Não era expectável, não era mesmo. Não tenho formação, aliás, eu não tenho formação musical, a não ser mais tarde veio na guitarra portuguesa um breve trecho. Que eu ia chegar, guitarra portuguesa, aliás, também guitarra clássica, não é? Há sempre ali um mistério e todo o encanto que anda à volta da guitarra portuguesa. E portanto, de alguma forma, tu chegaste lá. E acredito que não seja só por acaso, não é? Não, a história da guitarra portuguesa é engraçada. Porque quando eu digo em casa que eu quero aprender guitarra portuguesa e me dizem que tu não vais conseguir, é muito difícil, pronto, olha, o que eles foram dizer, não é? Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é aprender guitarra portuguesa. Primeiro foi porque as morrisse. O segundo motivo foi eu aproveitar eu tenho... A minha ligação à pessoa adulta, à pessoa idosa é muito grande. Atribuo-lhe sempre assim, eu acho que a pessoa idosa é uma pessoa que carrega muitas experiências. Uma vida gigantesca, e perco-me a ouvir horas e horas de histórias. Isto para te dizer o quê? Já vais perceber a ponto que aproveitei precisamente a vinda de novo, não é? Do professor e mestre Manuel Marques para aqui, para o meu lado. Ele era de Milheiros da Maia, passou a vida em São Paulo, no Brasil, construiu uma escola de guitarra portuguesa e teve imensos alunos e fez um percurso brilhante com composições que muitos dos portugueses... Aliás, esse é outro ponto que eu gosto sempre de mostrar. É extemporâneo, o Manuel Marques é extemporâneo, portanto é muito prévio à era digital. Não quer dizer que ele não tenha tido produção musical. Ele, durante anos a fio, ele fez cerca de 700 composições, que foi bestial, foi belíssimo. E com um impacto muito grande, desde faixas para telenovelas, para filmes. Ele polvilhou muito, muito a mente da altura e daqueles anos. Entretanto, ele retorna a Portugal, já na velhice, após a morte da mulher. E, entretanto, ótimo, eu soube disso, eu queria aprender guitarra portuguesa, se o Manuel Marques está ao meu lado, por que motivo é que eu não vou aproveitar isto? E foram uns anos belíssimos a ouvir, pronto, ainda que tenham sido repetidas essas histórias, porque o senhor já estava mais velho, era belíssimo ouvir aquelas histórias e aqueles ensinamentos todos. E o mais giro é que, mais do que guitarra portuguesa que eu aprendi com ele, eu aprendi a interpretar e aprendi uma série de truques para interpretar fado, mesmo a cantar. E sobre a divisão, eram mesmo ensinamentos, mas pela guitarra portuguesa era o contacto com ele, e aquelas histórias todas eram fantásticas. E foi assim o início da guitarra portuguesa, foi... E foi muito bem, e foi muito bem. Então, não sei que eu sei que tu tens aqui, assim, venceste a terceira gala de fado amador da Quinta de Longóia, em 2013. Foste segundo classificado, a oitava grande gala de fado do Porto, no Teatro da Bandeira, em 2015. Estamos a falar ainda há pouco tempo, não é assim? Foi há pouquinho, foi. É tudo por acaso, não é? Aquela história de comecei por acaso a corrigir o meu irmão a cantar fado, no entanto, e agora vais-me tu corrigir, se calhar o teu irmão, isto cá entre nós, que ninguém se está a ouvir, ainda não ganhou aqui uma gala, ou já? Olha, por acaso agora eu nunca tinha pensado nisso, sabes? Porque é exatamente nós somos opostos, completamente. E lembro-me, por exemplo, nós montamos a cavalo desde 2000, os dois, nós fazemos 4 anos de diferença, ele é 4 anos mais novo. Tu falaste no meu irmão, não falaste?
O teu irmão, sim. Sim, exatamente. E para te dizer o que ao longo deste percurso, nós somos cavaleiros de obstáculos e fizemos algumas competições. Ele sempre foi mais competitivo do que eu. Ele entra em pista, morde os lábios e vai tudo à frente. E é mesmo para ganhar. E, na altura em que montava, nenhum de nós monta agora, por outras questões. E entretanto, para dizer o quê? Que realmente, quando chega ao fado, foi exatamente o contrário. Quem tinha vontade de mostrar que conseguia, e assim era eu. E ele não, realmente, ele nunca se deu, nunca entrou em nenhum concurso. Estás a ver? É engraçado. Então, sim, somos completamente opostos. É por isso que eu gosto, quando estou na condutor, a tentar fazer um fio condutor de andar sempre para trás e para a frente, mas nunca saindo da linha, a tentar perceber como é que as coisas depois se conjugam e vermos estas situações de uma pessoa que entra por acaso, sai por acaso, mas depois, afinal de contas, aquele acaso já não é acaso, faz tudo sentido. É engraçadíssimo. Mas olha, foi precisamente, isto é giro, eu odeio estas coisas porque acho sempre, Juca, que estou a ser egocêntrico demais e estou a perder muito tempo a falar de mim e eu tento sempre não fazer isso. Para dizer o quê? Recuando a cassete, lembras-te de falar na parte académica relacionada com a voz? Também foi por acaso. Foi uma oportunidade que eu tive. A minha orientadora é a Susana Vaz Freitas do Hospital de Santo António, foi sempre, não é? Desde a licenciatura até acabou por ser mentora. Foi uma oportunidade, não foi uma paixão. E a mesma coisa no fado, não é uma paixão, é uma oportunidade, era uma capacidade que eu vinha a desenvolver. Ou seja, o que é que isso permite? Permite-me um certo distanciamento racional, que quando eu sou emotivo demais deixo de ser muito racional, não é? E é o que se passa, por exemplo, na minha profissão com crianças, acaba por ser mais emotivo do que racional às vezes. Na parte académica e no fado não. É aquilo, é racional e às vezes devia ser um bocadinho mais emotivo, tenho noção disso. E isso é que me permite às vezes focar-me nos objetivos e dizer eu quero aquilo e vou conseguir. Só que surges com um projeto que é Histórias de João Balão, em que já me vais explicar, mas nós vamos ter aqui a guitarra portuguesa, este projeto, portanto, não sei até quanto é que essa racionalidade é assim tão racionalidade, não é? Acabou por não ser, tens toda a razão. Não, a guitarra portuguesa é um instrumento. Olha, eu posso te dizer que se eu deixar de tocar durante. Esta quarentena foi péssima. É péssima para a produção artística, não produzi nada, produzi zero, não consegui fazer nada. Desde composição a letras e assim, não consegui fazer nada. Para dizer o quê? A guitarra portuguesa ficou pousada também, não pratiquei nada. Na viola eu fui pegando, ou na guitarra clássica. É um instrumento que se tu não pegas com frequência e se não treinas, se não praticas, perdes imenso. Mas quando eu te digo imenso, perdes imensas faculdades mesmo. Tem que ser, é um instrumento que requer muitas horas de prática. Para além do ensino que vais tendo e do autodidatismo, eu acho que não é um instrumento muito autodidata, que permita... Tem de haver aquela educação formal. Caso contrário, o som que vamos ter dali não vai ser. Exatamente. E a guitarra portuguesa surgiu depois nas histórias do João Balão já te disse que eu sou muito individualista, portanto olhei para o João Balão também, novamente como um projeto individualista, então eu só sei tocar um instrumento melódico, que é a guitarra portuguesa, era a escolha natural, a outra hipótese que eu tinha era contratar alguém, mas contratar esse alguém era muito dinheiro, portanto isto tem de ser um projeto, tem de ser autossuficiente, portanto foi pensando nessa individualidade, tem de ser eu a fazer tudo. Eu, neste caso, e vamos então centrar-nos no projeto. O projeto do João Balão surge como? Porquê é que isto surge? Tem que ter um porquê, não é? Sim. Tem. Como é que eu te vou dizer? Sabes que nós passamos na nossa vida momentos bons e momentos maus, não é? Portanto, quanto mais não seja a nível pessoal, a nível familiar, de cabeça, Portanto, eu acredito, muitas das minhas produções, ou quando eu falo produções, falo de letras, falo de melodias que invento, até a própria obsessão no trabalho acaba por aumentar quando estamos com um bocadinho mais problemas, não é? Então lembro-me, como é que começou? Começou no Natal de 2017, quando durante a noite eu estava na cama e me lembrei... Eu ouvia muito Miguel Araújo na altura, um dos meus ídolos. Eu consumo muita música. E Miguel Araújo para mim é o ídolo. Eu identifico-me perfeitamente porque era aquilo que eu gostava de ser. Eu gostava de tocar aqueles instrumentos todos, eu gostava de ser capaz de escrever como ele, gostava de ser capaz
de compor exatamente como ele, de ter aquela versatilidade que ele tem, aquela quantidade. São muito ricas as letras dele, são preenchidas por. Aquilo é brilhante. E pronto, e lembro-me que andava no meio daquilo, andava naquela azáfama de ouvir Miguel Araújo, de beber aquela música toda, e estava a adormecer e lembrei-me. Ele tem alguns temas que são absurdos, que recorrem muito ao absurdo. E pronto, e lembrei-me, estava na cama e de repente, se eu escrevesse uma música era giro. Vi um monstro de cuecas com boné já sem cor, tinha barba até aos pés, cabelos só tinha 10, presos com agrafador. Não surgiu logo na primeira noite, mas lembro-me que estava na cama, foi no Natal de 2017 e depois comecei a pensar, ok, acho que tenho aqui giro, tenho material giro, mas é um material que não é para adulto. Eu acho que fazer um trabalho para adultos a dizer vi um monstro de cuecas com bonés já sem cor, era ali um misto, caía ali num limbo gigantesco, não era uma coisa nem outra. Pronto, e naturalmente, aos bocadinhos, lembro-me, fui produzindo mais. A partir do monstro de cuecas foram surgindo os outros temas. E começou a ser talhado, mediante aquilo que eu ia produzindo, comecei a talhar o resto do projeto e a definir o público-alvo. Escreves as letras, compões as tuas melodias, tocas e depois isso deu ali a origem a não sei quantas músicas, não é? Sim. Um projeto com cerca de 10 músicas. São 8 músicas, por enquanto, com algumas preparadas já para o próximo trabalho, mas neste trabalho primeiro foram 8 músicas só. Vamos ter novidades então. Já. Então temos 8 músicas originais criadas, compostas por ti. Sim. Não há aqui mão de mais ninguém na produção. Nem sequer na interpretação dos temas, mesmo a interpretação dos instrumentos acabou por ser toda minha, desde os arranjos na guitarra portuguesa, sim, foi tudo meu. O que é que tu fazes então? O CD, não é? E julgo que tens um livro que acompanha o CD. Sim, é o que está aqui connosco, é um livro pequenino e que no final tem o CD. Então agora que estás aí com o livro na mão, ora quando nós temos o livro, nós podemos ver que o livro tem cores de azul, branco e tem as cores de todo ele, exatamente, todo ele predomina a mesma cor. Sim. Ora bem, isto tem um fundamento sem dúvida, e novamente, para quem não me conhece tão bem, eu gosto muito de misturar os meus mundos todos. Por um lado eu gosto de os manter estanques no que diz respeito a relações interpessoais, mas depois na minha cabeça eu começo a misturá-los todos. Portanto, misturei música e terapia da fala. E o objetivo do João Balão é exatamente esse, é ver a produção de conteúdos, mas que eles cheguem a todas as crianças independentemente da limitação delas. Portanto, as cores existem aqui exatamente para reduzir a distração visual. Da minha experiência clínica, o que é que eu sentia? Quando trabalhava com crianças e com livros infantis, a criança distrai-se muito, ainda que não tenha perturbação nenhuma, distrai-se muito com a ilustração. Então daí a ideia de termos aqui um arranjo gráfico muito simples, só com ilustrações em forma de silhueta, todas elas. Sobretudo exatamente para isso, para reduzir a distração visual. As 3 cores precisamente pelo mesmo motivo, para a criança se conseguir focar apenas naquilo que me interessa mais, que é o conteúdo, que é o texto. E o arranjo gráfico já agora passo a... Aqui tive ajuda de terceiros, foi a minha avó que fez o arranjo gráfico. E pronto. Claro que o trabalho, é óbvio, eu digo, a produção e a interpretação foram minhas, mas claro que no meio disto tudo eu não sou capaz de tudo, e é óbvio que tive ajuda de algumas pessoas. Desde a minha avó, a parte mesmo da produção do CD também foi feita por profissionais. Se eu sentisse que não conseguia ter um produto com qualidade profissional feito por mim, aí eu delego. Não é? Aí naturalmente delego, não tenho capacidade para tudo. Mas então aqui um conjunto de canções e falamos assim dos títulos das músicas. Eu tento que eles sejam apelativos, não é? E tem que ser, eu gosto muito de recorrer ao absurdo, então começamos logo com um monstro de cuecas. E quando eu vou às escolas, eu começo logo as visitas, quando faço as visitas, começo logo, vocês acreditam em monstros? E se os monstros existissem, quantos cabelos tinha? Quantos cabelos tinham? E de que cor eram? Olha, e eles tinham cuecas ou não tinham? E começa a galhofa, os miúdos começam todos a rir-se, não é? E captam, mesmo aqueles que estão distraídos a falar por lá, o Pedro disse cuecas. Portanto, não faz ser um monstro. Então a música que eu vos vou trazer hoje é um monstro de cuecas.
E pronto, é claro que é um riso, desde o monstro de cuecas ao rei voador, temos o bicho-pau, a bola de prata, o Deus até amanhã, o pescador de pedras, que eles também acham sempre pescador de pedras, o anti-herói e a marcha alegre. Portanto, são aqui os 8 temas E que eu eu gravei neste primeiro trabalho. ia ter-te pedido para tu tocares hoje, eu ter-te pedido uma falha enorme minha, que eu devia ter, quando ouvi, devia ter feito referência a isso, que poderias ter tocado para nós, pelo menos uma música. Eu trouxe a viola, se quiseres, eu tenho aqui comigo. Era excelente se fizeres esse. É que eu não combinei nada contigo e eu não estava a querer correr esse risco. Mas se eu Não, é o meu mal. Sabes que eu tenho sempre, seja, eu estou no meu gabinete neste momento, mas mesmo no meu gabinete eu tenho tenho a viola, tenho uma viola em cada sítio. E pronto, e lá está. E muitas vezes uso isso também na prática, portanto, vamos lá, ao pescador de pedras, pode ser o tema que. Pescador de pedras é, durante o CD, quem ouvir o CD vai ouvir a fala de um rapaz, que é o Rodrigo, e este tema foi escrito para ele, porque ele passa muito tempo na praia, por causa da família, e foi a criança que narrou o CD e que apresentou também um espetáculo de lançamento no 4 de outubro. É um miúdo assim super dinâmico. Pescador de pedras, então. Bem-vindo à praia de pedras onde moro, entre ondas deste mar que é só meu, feita de grãos, de castelos e de sonhos, e tesouros de um pirata que morreu. Ganhei pedras neste jogo de apostar, olho para ti para ver se adivinho. Tu não tens 6 nem jarras para trocar. Eu ganhei, até já gritei peixinho. Roubei penas de gaivotas que partiram para longe sem saberem que eu ficava com mais pena por saber que não queriam voltar. Agora o outono já chegou e a praia voltou a ser só para mim. Corro entre as nuvens com a lua para jogar às escondidas assim. Fecho os olhos, hoje durmo a contar carneirinhos destas ondas que não voltam. Pesco a linha essas pedras de apanhar e volto a sonhar. E foi pescador de pedras. Obrigada, muito obrigada. Há uma outra música que tu tocaste há uns tempos que eu agora está-me a falhar a memória. Eu adorei naquele dia em que tu nos presenteaste com aquele mini concerto. Que tivemos a oportunidade de estar à conversa contigo. E havia uma música lindíssima. Aliás, elas são todas lindíssimas. Obrigado, não é? São umas músicas que a pessoa fica assim de encantar. Se calhar depois daqui um bocadinho de continuarmos a conversar, eu vou-te pedir para terminarmos então. Claro que sim. Mais uma ou duas das tuas. Assim faz todo o sentido e fica tudo dentro do programa. Já vou lançar o repto ao meu colega que está a ser, ao meu colega de programas que passa música portuguesa para dar as tuas músicas também na nossa pastinha de músicas, para que também as tuas músicas comecem a passar na nossa rádio, para mostrar também o teu trabalho, que as tuas músicas, apesar do teu público ter infantil-juvenil, acaba por ser muito... Não, se nós esquecermos essa parte, imagina que eu não te conheço de lado nenhum, que não sei o que é que tu fazes, ou melhor, qual é o público para quem tu cantas, acabam por também ser músicas que mexem connosco, nós os adultos.
Olha, Juca, eu quando criei as histórias do João Balão têm várias vertentes. A vertente aqui pedagógica e a vertente aqui de sensibilização, mas sobretudo tem aqui também a produção cultural, não é? A produção de um conteúdo para uma faixa etária que não tem uma oferta musical tão vasta, aliás, bastante restrita em Portugal. Talvez nos outros países eu não tenho a certeza que seja maior. Cá em Portugal eu sei que é diminuta. São os alunos ali de primeiro ciclo, é ali entre os 7 anos, eu se calhar olho para ali entre os 5, 6 anos até aos 11, 12, não há uma oferta musical para eles. Ou é muito pouca. Não vou dizer pobre, é pouca. E pronto, eu tentei criar um tema tentei criar temas que não insultassem o ouvido adulto, ao mesmo tempo que não infantilizasse a criança ali do primeiro ciclo. E que a fizesse ao mesmo tempo procurar mais e querer ouvir outra vez e querer criar aquilo que qualquer artista tenta e cria quando faz música, é tentar que a música entre e que a pessoa que seja viciante. Mas também ao mesmo tempo que não insultasse o ouvido adulto porque são infantiloides, não é? Tu utilizas a música nas tuas sessões de terapia? Sim, não uso, mesmo nas sessões propriamente ditas, como exercício, eu não uso. Uso como reforço. A criança portou-se bem ou está birrenta no início da sessão ou desata a chorar por qualquer motivo no início da sessão porque está menos... Pronto, e uso a música nesse sentido, para ali como compasso de espera até começar a sessão, como reforço positivo porque trabalhou bem e então vamos à guitarra e cantamos os dois e vemos. Caso contrário, não. Como mesmo música a sério nas sessões não costumo usar. Agora vamos a outra parte muito importante, que é, por onde é que tu andas com o teu projeto? Olha, para onde me deixarem ir? A resposta é mesmo assim. Tenho sobretudo, naturalmente, como sou desposente, tento andar aqui à volta. Entre bibliotecas e escolas, auditórios, maiores ou menores, também depende muito da... Tem duas vertentes. Tem a vertente mais artística, em que eu chego e conduzo o espetáculo sem nenhuma componente pedagógica, sem nenhuma componente de sensibilização, e tenho a vertente de escola, a vertente de biblioteca, e sim, tenho um espetáculo, um mini espetáculo inclusivo e acessível para qualquer criança. Portanto, pode ter aqui várias faces. As músicas podem ser mostradas de diversas maneiras. Quer dizer o quê? Se eu estiver interessada em que faça para o infantil ou juvenil, eu posso ter aqui uma abrangência bastante grande. Eu sei que o teu projeto também tem a participação de uma criança especial, só que nós podemos e devemos não encarar apenas o teu projeto como ligado apenas a uma determinada das crianças, como também a qualquer tipo de criança, não é? A ideia é precisamente essa, é eliminar essas barreiras. É deixar de se perceber, diluir ao máximo essas barreiras de diferenças, é deixar de se perceber se a criança é diferente ou não, porque estão no mesmo espaço, estão a aceder aos mesmos conteúdos sem eles estarem adaptados, estão a beber da mesma maneira. A ideia é mesmo essa, é não se perceber quem é diferente ou não. Está tudo, é para toda a gente. Quando eu digo que o João Balão é individual, foi um projeto feito por mim, ok, mas não é no sentido... Não, ele é para todos, ele é mesmo para toda a gente. Inclusivo. Ao máximo. Inclusive em todos os sentidos, não só na diferença física, na diferença intelectual, mas na diferença mesmo, na parte social e económica, não é? Mesmo alguém que tenha desvantagem consegue aceder na mesma ao projeto porque as músicas estão disponíveis. Portanto, estão de livre acesso nas plataformas, propositadamente por causa disso. Se nós temos um público infantil ou juvenil, ou até atividades com pais, em qualquer altura do ano, numa escola, numa biblioteca, numa associação qualquer, seja onde for, o teu projeto encaixa-se. Para se encaixar, basta contactar-te para também perceberes bem qual é a ideia dos convites e com toda a certeza estarás disponível para mostrar o teu projeto, não só exposendo, mas também alargando mais. Tem corrido bem, já desde Viana, Braga, Póvoa. O sítio mais longe onde foi a Amadora e infelizmente tinha agora marcado para o Instituto Nacional para a Reabilitação em Lisboa no Dia da Criança, no Dia Mundial da Criança, mas por causa disto com certeza não se vai realizar. Mas
mas tenho andado aqui à volta. Também é um projeto recente, começou em outubro do ano passado. E... Ainda não fez um ano, ainda não gastou. Não, não, não. Ainda é bebê, bebê. É muito. É bebê, mas já está tudo, já está com as contas todas em dia, já se autopagou, que é uma Tanto coisa muito importante para mim. deve estar nesse ponto que tu já lhe pensas dar um irmão. Sim, não sei se vou dar um irmão, se vou dar uma versão 2.0 do João Balão, talvez seja mais isso. Então, Continuarmos. manda aí um bocadinho do véu. O que é que vem aí? Ora bem, torná-lo ainda mais inclusivo. Porque inclusão, para ele ser verdadeiramente inclusivo, ele tem de partir do pressuposto que as produções artísticas, que o conteúdo que eu mostro ao público tem o contributo das crianças. Na verdade, este já tem um bocadinho, porque há aqui coisas. Ainda bem que eu estou aqui no meu gabinete, porque se eu encontrar exatamente. Este é um livro especial. É um livro onde eu anoto as asneiras todas que as crianças me vão dizendo. Asneiras não palavrões, mas assim, brincadeiras de palavras, coisas que lhes saem espontaneamente. E eu aqui dentro anoto, quando eles me veem pegar neste caderno, até salta, claro, já sabem que disseram alguma asneira. Eu anoto tudo. E depois uso para fazer as músicas. Abriu-se a cadabra e foi-se, que é um neologismo, não é? Partiu exatamente de uma frase de uma criança. Em vez de dizer abracadabra, disse abracabra. Pronto, então vou pegando nessas coisas e vou construindo os poemas. Para dizer o quê? O próximo João Balão vai ser ainda mais inclusivo, porque vou tentar que as produções dos poemas, sobretudo poemas, e depois também na interpretação, tenham o contributo direto das crianças. Ou seja, neste momento já temos aproveitamos aqui esta quarentena. O João Balão não parou na quarentena, continuou. Então, entre espetáculos. Foi a guitarra portuguesa. Diz-me? Sim, a guitarra portuguesa parou completamente. E para dizer o quê? Que durante esta quarentena conseguimos juntar com o Dinis, que foi outra criança que tomou a iniciativa de interpretar uma das músicas à sua maneira, e depois eu lancei-lhe um desafio, que foi escrever comigo um tema. E a verdade é que o rapaz, passados 2 ou 3 dias, tinha para aí 4 estrofes escritas. E claro, não foram em bruto para a música, mas tentei desvirtuar o menos possível, tentei manter mais ali, o mais possível aquilo que ele me tinha dado, e transformei aquilo em música. E a próxima, a interpretação, quando for gravado, vai ser com ele. Portanto, tenta neste sentido, ou seja, o conteúdo do João Balão ser feito também com as crianças, não só para crianças, mas com elas, independentemente da limitação. Portanto, nós aqui a uns tempos, espero que dizem, Pedro, vamos montar uma entrevista para me falar do próximo projeto, ou do novo projeto que acabou de ser lançado, ou vai ser lançado agora não sei quando. Portanto, nós temos aqui já outra entrevista marcada, pré-marcada, né, Ora bem, muito obrigado. para nos falares desse novo projeto. Olha, Pedro, nós já esgotamos a nossa hora, o nosso plafond de hora, mas Muito bem. eu quero que tu me digas quais são os teus contactos para as pessoas que nos estão a ouvir e ficar aqui com curiosidade e pesquisar sobre o Pedro e sobre este projeto, que também está à venda, também é comercializado, que é o livrinho do João Balão. Onde é que nós podemos ir buscar isto tudo? Ora, diz-nos. Ou venda direta comigo, ou então através do site do João Balão, que é http://hjp.pmpterapia.pt. Pronto, através disto, ou então através do e-mail geral@pmpterapia.pt. Não é difícil encontrar. Tu também tens página no Facebook. Basta Sim. Pedro Pestana e já estava aqui a baralhar com... Não, mas sabes que essa é uma confusão das crianças também, porque depois é João Balão. Na verdade eu sou João Pedro, mas essa é uma confusão dos miúdos, porque depois é o João. Ai, João não! João é João Balão, é Pedro. Isso. Então, olha, não foi assim um erro. Não, os miúdos fazem isso também, não é? É tanto aqui a falar no João. E, portanto, fica aqui então o repto deste projeto interessantíssimo, que tem aqui a junção da música, depois tem a junção da guitarra portuguesa, temos o livro
muito interessante, ou neste caso um CD, não é? É muito interessante com a junção aqui destas características da música portuguesa, daquilo que às vezes nós esquecemos, que também são as próprias tradições e que às vezes nós vinculamos as nossas aulas apenas àquilo que é de fora, que é estrangeiro, recorremos a melodias que não são nossas e quando nós temos em Portugal excelentes artistas, tu és um caso deles que Muito trabalham obrigado. também para a própria musicalização do pré-escolar e do primeiro ciclo e que se deve consumir cada vez mais. E acho interessantíssimo esta parte da guitarra portuguesa, porque o fado acaba por ser transmitido também de alguma forma, não é? Porque aqui há esta envolvência do fado em algumas tuas músicas e que também se pode ir por aqui, não é? Por esta retoma da música portuguesa e fazer alusão a isso e trabalhá-la também dessa forma. Portanto, eu acho que o teu CD acaba por ser muito transversal e que dá para trabalhar em várias áreas e levá-lo para onde nós quisermos. Basta haver criatividade e imaginação. E esse é o limite, é mesmo. Olha, esqueci-me de dizer também que este trabalho está disponível exatamente no mesmo formato, mas só em Braille. Com o mesmo conteúdo, com o CD também, mas em formato Braille, que foi um trabalho da Santa Casa da Misericórdia do Porto, do Centro Professor Albuquerque Castro, portanto é um trabalho profissional e então o trabalho está todo transcrito em Braille, com o mesmo valor deste. Então, Pedro, será que te posso pedir assim mais um... Claro que sim. Olha, não sei se tu estavas a falar da bola de prata. Talvez. Era a bola de prata, papel de prata do pão, a carica e o balão, era isso ou não? Não te lembras? Só quando ouvi. Ou eu já não me lembro qual é que tinha. Talvez tivesse sido o Tchau a Deus até amanhã, que tinha a caixinha Também da caixinha de música, era esse? Sim. Pode ser, vamos então, que é mais diferente do outro. E sabes que elas depois é giro explorar isto com as crianças porque todas elas têm histórias por trás. O Rei Voador nasceu de uma história real, não é? Então eu vou explicando isso às crianças. Para já, o Tchau a Deus até amanhã é a canção de dormir. Tenho sempre alguma relutância em tocar há algum medo em tocar para um público mais velhinho, mas a verdade é que o feedback tem sido na mesma bom. O Tchau a Deus até amanhã, que depois no CD é interpretado não com guitarra portuguesa, mas com a caixinha de música. Hoje o sol já se cansou e a lua vai acordar, porque a noite já voltou, a luz já se apagou para sonhar. Faz a conta de sobrar, à vontade de dormir, essa conta de acertar, a vontade de acordar, a sorrir. O sol já se foi embora, podes acender a lua. O sono não se demora, o sonho vem noite fora, a tua rua. Já te podes ir deitar, porque é hora de dormir. É hora de te cantar, é hora de te dizer tchau, adeus, até amanhã. E aqui tinha o Rodrigo a dizer até amanhã na voz dele. Se fosse no CD. Muito bem, Pedro. Olha, eu quero agradecer-te mais uma vez por teres disponibilizado este tempinho para estares no Encontro com Artes, falarmos um bocadinho de ti, falar um bocadinho do teu projeto. Eu sei que muito mais teríamos para falar, mas poderá ser que aconteça numa outra oportunidade. Irei ficar agora ansiosa por saber quando é que temos então este 2 pontos, como é que disseste? 2.0 2.0 do teu projeto.
espero que continues a crescer, que continues a levar este balão, que ele consiga subir o mais que possa. E no fundo agradecer-te por também te dedicares a esta área que é a música, tão importante, uma área tão importante, e é sempre bom quando nós temos pessoas que se dedicam a ela e que nos trazem um acrescento para nós, para as nossas aulas, para os nossos projetos, e ver pessoas como tu tão jovens interessadas em contribuir para de alguma forma a parte musical também seja melhorada, porque aquilo que estavas a dizer há pouco, em que há muita música, mas, não é? E principalmente na infância existe muita música, mas também depois a nível de qualidade e acaba por também deixar alguma coisa a desejar. E portanto também te dar os parabéns exatamente por isso. Só me resta isso, Pedro, agradecer-te, desejar-te as maiores felicidades e continuar a acompanhar o teu trabalho. Olha, eu é que agradeço imenso o tempo que estiveste e as perguntas que me fizeste e o interesse todo que mostraste no projeto. Agradeço muito, muito obrigado. Nada, Pedro. Então, até uma próxima oportunidade e sei que iremos nos encontrar dentro em breve, que irás dentro em breve anunciar novos projetos. Ora bem, muito obrigado. Tá, Pedro? Obrigada.